Shalom. Bem, hoje é o nosso 16º dia e vamos dar início então ao livro de Êxodo. Logo mais eu vou estar falando sobre a visão panorâmica e aí você, em outro vídeo, aí você pode acompanhar lá. Mas hoje eu quero fazer um resumo do capítulo 1 ao capítulo 4, onde os filhos, onde começa relatando que Jacó, que saiu de Canaã e foi para o Egito com aproximadamente 70 pessoas. Acontece que passou-se algumas gerações, essas pessoas começaram a frutificar, tiveram muitos filhos. Aquelas pessoas que chegaram no Egito morreram, mas os filhos foram crescendo, a população foi crescendo e se tornou maior do que o próprio Egito. A população dos filhos de Israel se tornaram maior do que a população do Egito. E o faraó ficou incomodado com isso, falou: olha, vamos dar um jeito de encerrar esse crescimento, porque se eles se juntarem com os inimigos, eles vão nos derrotar. Então, qual foi a ideia de Faraó? Chega para as parteiras, chamadas Sifrá e Puá, e fala assim: olha, quando nascer criança do sexo masculino, vocês matam, do sexo feminino não matam. Só que as parteiras não obedeceram e continuou nascendo muitos homens. E aí Faraó baixou um decreto, falou assim para a população: todo mundo agora que perceber que um hebreu, um israelita, ele nasceu uma criança do sexo masculino, vocês têm autorização de pegar e jogar no rio Nilo, para que seja comido pelos crocodilos ou afogado no rio Nilo. E aí aconteceu a matança de muitas crianças. Só que não atingiu Moisés, porque quando Moisés nasce, até 3 meses a mãe consegue escondê-lo. E aí todo mundo conhece a história. Ele é colocado num cesto e a princesa, filha de Faraó, encontra essa criança e dá para a própria mãe de Moisés cuidar. Né? E aí ela cuida e aí ele cresce com toda a sabedoria, com toda a inteligência, porque ele cresce como filho da princesa. Então ele tem toda a estrutura a favor dele. Acontece quando ele fica adulto, ele vê um egípcio sendo maltratado, um israelita sendo maltratado por um egípcio. E aí ele vai lá e mata o egípcio. E aí daqui a pouco o próprio israelita briga com outro israelita. Quando Moisés vai intervir, ele pergunta: você quer me matar como você matou o egípcio? E aí o assassinato dele foi descoberto. Aí ele foge para Midian e chegando em Midian, ele vai para uma casa que é a casa do seu sogro, Jetro. Ele resolve que se casa com sua esposa, e aí ali ele tem alguns filhos, né? Ele tem filho e é interessante que quando Moisés ele está trabalhando para o seu sogro, e aí está trabalhando, ele leva todo as ovelhas, a criação para uma parte do monte. Ele chega no monte que é chamado Monte de Deus, que é o Monte Horebe. E lá no Monte Horebe, gente, eu falei rapidamente isso aqui porque eu quero me deter um pouco mais sobre o Monte Horebe. Lá no Monte Horebe, ele teve uma experiência fantástica com Deus. Moisés foi desafiado a fazer uma coisa que jamais conseguiria fazer dentro da visão humana. Uma mata, uma sarça, que é uma moita, começou a pegar fogo sem se consumir. E nessa moita, ele se aproxima e Deus vai falar com ele. Vai falar assim: olha, Moisés, eu tenho uma missão para você. Deus, quando ele fala com Moisés, ele está no meio dessa sarça ardente. E aí ele vai falar com Moisés o seguinte: olha, o meu povo está clamando e eu ouvi o clamor do meu povo. Agora você vai até Faraó e você vai falar para Faraó: deixe o meu povo ir, que ele precisa me adorar. E aí dessa forma eu vou te usar para você tirar o povo da escravidão do Egito. Ele fala assim: quem? Eu? Eu não tenho capacidade para tirar ninguém do Egito, não. O Senhor vai ter que levantar outro. Aí ele vai falar assim: olha, Moisés, Deus fala com Moisés: eu vou te dar três
sinais para você apresentar. Primeiro pega o seu bordão, né, a madeira e joga no chão, e ela se transformou numa serpente. Moisés fala, e se eles não acreditarem? Aí Deus fala assim, coloca a mão no peito. Moisés bota a mão no peito e ela sai leprosa. Coloca a mão de novo, coloca a mão e ela sai curada. Aí Moisés falou assim, oh, essa é boa, mas e se eles não acreditarem nisso? Aí Deus fala, pega um copo, uma água lá do rio Nilo. Aí pegou a água, agora derrama essa água no chão e a água do rio Nilo se transformou em sangue. 3 milagres fantásticos, fenomenais. E aí ele fala assim, mas e se eles não acreditarem nisso? Porque eu não sei falar com essas pessoas, eu não sou tão eloquente, usa outro, manda outro. Irmãos, chegou ao ponto de Deus ficar irado com Moisés. Fala, tá bom, eu vou arrumar o seu irmão Arão, vou mandar ele a te acompanhar. E aí ele vai e acompanha. Quando Arão, quando Moisés volta, sai do monte, volta para o seu sogro, ele relata tudo isso que Deus falou, e aí ele pega a sua esposa, a Zípora, e vão para o Egito. Aí lá no Egito, Deus fala com Arão, Arão se encontra com ele, se encontra com Moisés, e a mensagem é que é o seguinte, ó, você vai falar com o faraó, né? E aí Moisés vai junto com Arão para falar com o faraó, mas antes de falar com o faraó, ele reúne as pessoas, os sacerdotes, os líderes, e fala assim, ó, Deus falou comigo que eu tenho que falar com o faraó para que o faraó pudesse liberar o povo. E aí eles ficaram muito alegres, o povo ficou muito contente porque percebeu que Deus ouviu o clamor deles. É muito interessante toda a história de Moisés. A gente vai ver Deus matando pessoas, a gente vai ver milagres, a gente vai ver rebeldes, a gente vai ver santidades, anjos. Irmãos, se preparem. Se preparem para essa jornada. São 40 capítulos de muita graça, de muito poder. Logo mais eu vou estar falando sobre a visão panorâmica de Êxodo. É fantástico. Tenha uma boa leitura e que Deus abençoe.